Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Começando agora o nosso segundo vídeo da sequência sobre globalização e integração regional. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco das possibilidades que a globalização tem, das possibilidades positivas que a globalização tem, capacidade de mobilização, integração entre culturas, né? No vídeo anterior a gente viu algumas críticas à globalização. Hoje a gente vai ver como é possível pensar uma globalização mais humana. Mas também a gente vai contrapor algumas possibilidades, algumas críticas à globalização, alguns movimentos contrários à globalização e algumas possibilidades não tão boas que a globalização traz. Então vamos lá. A mistura entre povos, a mistura entre culturas, a mistura entre costumes, tudo isso pode promover, ou até tem promovido em alguns casos, uma mistura de filosofias e pensamentos. E isso supera o pensamento eurocêntrico como único possível. Então a gente, ao longo aí do século XX, principalmente, mas desde antes, né, desde que a América foi colonizada, depois a África e a Ásia, o pensamento eurocêntrico, o pensamento de matriz europeia, ele tem sido dominante no mundo e era visto como o único possível para conduzir o contexto internacional. E hoje, com o contato entre diferentes culturas permitido pela globalização, a gente consegue enxergar outras possibilidades. Então, o que a gente tem chamado de pensamento decolonial, o pensamento pós-colonial, enxerga outras possibilidades de pensar o mundo e a humanidade que não pela matriz eurocêntrica. Que o pensamento europeu tem vários pontos positivos, mas também tem limitações. E as outras matrizes de pensamento têm limitações, mas também têm muitos pontos positivos, que podem complementar o pensamento europeu. Então, a globalização ela permite trocas, contatos entre diferentes formas de pensamento, entre diferentes filosofias, que podem trazer soluções, podem trazer novas ideias, enfim, podem trazer alternativas ao mundo em que nós vivemos. Também as aglomerações de pessoas em áreas menores, elas promovem trocas e produção de novas ideias. Tá? Trocas de ideias e produção de novas ideias, gerando o que a gente chama de sociodiversidade. O que é sociodiversidade? É uma diversidade de pensamento e uma diversidade cultural dentro de uma mesma sociedade. Então, uma sociedade diversa, uma sociedade que tem várias formas de pensamento dentro delas, é o que a gente chama de sociodiversidade. E a sociodiversidade, assim como essa mistura de filosofias e pensamentos que a gente acabou de citar, ela também é muito positiva para a sociedade, porque a gente tem diferentes pontos de vista conversando, diferentes pontos de vista interagindo, e esses diferentes pontos de vista podem se complementar e trazer soluções, trazer respostas a problemas que estão colocados na sociedade. Além disso, a gente tem a emergência de uma cultura popular que se apropria da cultura de massa e imprime novos valores estéticos e culturais, ocupando o espaço da lógica de mercado. Como assim? A gente tem uma cultura popular que olha para a cultura de massa, vamos lembrar de aulas anteriores. Cultura de massa é aquela cultura gerada para consumo, é aquela cultura gerada como produto para ser consumida, para ser comprada. E a cultura popular, ela é, talvez a palavra não seja bem essa, mas digamos uma cultura mais espontânea. Então, quando a cultura popular se apropria dessa cultura de massa, se apropria dessa cultura produzida para o consumo, colocada na lógica de mercado, ela acaba imprimindo nessa cultura de massa novos valores estéticos e culturais. E quando a cultura popular ela se apropria dessa cultura de massa e transforma essa cultura de massa, ela acaba tentando ocupar o espaço da lógica de mercado, ou seja, ela tenta colocar essa cultura de massa numa lógica de produção artística, de valor estético, não apenas de valor mercadológico. Então a cultura popular, nesse processo de globalização, ela tem sido capaz de se apropriar dessa cultura de massa, que é produzida para ser consumida no mundo todo, mas ela se apropria, ressignifica e coloca novos valores nela. Então ela ganha uma outra característica, uma outra qualidade para além do valor enquanto mercadoria, enquanto produto para ser consumido apenas. Ok? Mas mesmo com todas essas possibilidades que a gente percebe que a globalização nos traz, que a globalização coloca,
nós temos vários tipos de movimentos que se opõem à globalização. E é muito interessante porque existem tanto movimentos de esquerda quanto de direita que são contrários à globalização. Os movimentos de esquerda geralmente são contrários à globalização porque enxergam na globalização uma forma de se fazer o imperialismo capitalista, né? De os países capitalistas dominarem os países subdesenvolvidos. Então isso seria uma reprodução da lógica de um capitalismo mais agressivo. Então, normalmente os movimentos de esquerda anti-globalização são mais enxergam a globalização como um movimento do capitalismo, um movimento de consolidação do capitalismo. Mas também há movimentos de direita contra a globalização, porque os movimentos de direita contrários à globalização geralmente são movimentos nacionalistas, porque eles acreditam que a globalização corromperia as bases e os valores do povo. Então, a globalização faria com que determinados valores do povo, determinados valores da nação, fossem se perdendo, fazendo com que a nação perdesse sua identidade, perdesse seus valores, perdesse suas características. Então, eles também se colocam contrários à globalização. Então, a crítica à globalização, ela parte tanto da direita quanto da esquerda. A globalização não é uma questão de direita ou esquerda. A globalização é um problema colocado. Tanto movimentos de direita quanto movimentos de esquerda são contrários à globalização, assim como há movimentos de direita e movimentos de esquerda favoráveis à globalização. Então, percebam que isso não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de diferentes pontos de vista sobre o fenômeno. Então a gente tem, por exemplo, contrários à globalização, movimentos nacionais. Os movimentos nacionais eles rejeitam a globalização e valorizam a estrutura local com posições conservadoras, às vezes xenofóbicas. Por exemplo, digamos um movimento neonazista na Alemanha. Ele é um movimento nacionalista, valoriza os alemães como raça pura e superior e acham que a entrada de estrangeiros, de pessoas estrangeiras, de valores estrangeiros, vão deteriorar, vão deturpar, vão corromper os valores do povo alemão. Então eles são contrários à globalização, eles são a favor do fechamento das fronteiras e separar o povo alemão do resto do mundo. Isso é um exemplo. Mas também a gente vê alguns movimentos nacionalistas, né? Nacionais e nacionalistas. Deu o exemplo do neonazismo, que é, digamos, mais radical, mas às vezes a gente percebe alguma coisa desse discurso nacionalista em alguns políticos, mesmo no Brasil, né? Quando se colocam contrários à abertura a imigrantes, quando algum político diz que você tem que controlar a entrada de estrangeiros no país, que você não pode permitir que qualquer um entre, quando você não pode permitir que valores de outros países ocupem, enfim, ocupem espaço na cultura nacional. Isso são movimentos mais nacionais, mais conservadores, e quando esse conservadorismo, esse nacionalismo, esse conservadorismo se expressa com aversão, com ódio ou com perseguição ao que é estrangeiro, aí a gente tem caracterizado a xenofobia. Por outro lado, a gente tem os movimentos anti-globalização. Então, perceba que os movimentos nacionalistas a gente pode identificar um pouco mais à direita e ao conservadorismo, né? Lembrando que direita e conservadorismo não são a mesma coisa. Você pode ser de direita e progressista, você pode ser de esquerda e conservador. Mas isso seria tema de uma outra aula, mas só para deixar claro que as pessoas acham que ser de direita e ser conservador é a mesma coisa. Não, são coisas diferentes. Às vezes a mesma pessoa é de direita e conservadora, às vezes ela é de direita e não é conservadora, às vezes é conservadora e não é de direita. Mas isso de repente a gente faz uma outra aula sobre isso. Dá pra gente falar também um pouco mais à esquerda, digamos, dos movimentos anti-globalização. Os movimentos anti-globalização, como eu já citei, eles denunciam a globalização como produtora de desigualdade e pobreza. Então esses movimentos de anti-globalização, eles dizem assim, olha, antes o capitalismo fazia ter diferenças sociais, diferenças entre as classes sociais dentro de um mesmo país. Agora a globalização faz com que essas diferenças sejam entre países diferentes. Então você vai ter países dominantes e países dominados. Você vai ter uma elite mundial e você vai ter uma classe inferior mundial. Então os movimentos anti-globalização, eles culpam a globalização pelo aumento da desigualdade e da pobreza no mundo.
Então a globalização seria problemática. Então esses grupos vão ser contra a globalização porque eles acham que a organização nacional ou a organização local, ela protege as pessoas da desigualdade e da pobreza, enquanto uma organização em nível global expõe as pessoas à desigualdade e à pobreza. E a gente tem um outro movimento que dá para pensar que não seria exatamente uma oposição à globalização, mas uma oposição ao modelo vigente de globalização, que tem um nome muito legal, que são os altermundistas. Altermundista quer dizer, literalmente, aqueles que acreditam em outro mundo. Então eles não estão indo necessariamente contra a globalização, mas eles querem criar um outro mundo, propondo um rumo diferente para a globalização. Não uma globalização que gere desigualdade, mas uma globalização igualitária, uma globalização que gere distribuição de bens, distribuição de riqueza, uma globalização que faça com que as pessoas tenham acesso no mundo todo a direitos, enfim, a bens de consumo. Então os altermundistas eles estão pensando num outro mundo, um mundo também globalizado, mas não com globalização da miséria, e sim com globalização da igualdade, globalização do acesso aos bens que a sociedade produz. Então esses são os grupos que se opõem. Movimentos nacionais, movimentos anti-globalização são contra a globalização de um modo geral. Os altermundistas são contra especificamente o modelo de globalização vigente, eles propõem uma outra forma de globalização. Quando a gente fala de globalização, também é interessante a gente ver como nós percebemos a globalização no nosso cotidiano. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de globalização, dá a impressão que a gente está falando de uma coisa muito distante. A gente está falando de, nossa, mundo. Eu estou aqui em Uruguaiana, no cantinho do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. E globalização, eu estou falando de mundo inteiro. Parece uma coisa muito distante. Mas a globalização ela se torna perceptível no nosso cotidiano. Ela modifica a vivência no nosso cotidiano, além das relações mais amplas. Então ela mexe com o nosso cotidiano, nas nossas relações simples e também relações mais amplas, entre países, relações de comércio, enfim, coisas mais amplas. Por exemplo, um exemplo bem forte de como a globalização é perceptível no nosso cotidiano. Celular. O celular, ele é algo característico do mundo globalizado. Através do celular, eu tenho acesso, por exemplo, a redes sociais, que possibilitam, por mais que na prática poucas pessoas realmente façam isso, mas a rede social possibilita que eu tenha contato com pessoas de vários lugares do mundo. A gente sabe que na prática, em geral, as pessoas têm contato nas redes sociais com as pessoas que elas conhecem pessoalmente. Geralmente as pessoas têm nas suas redes sociais, a maioria das pessoas que integram suas redes sociais são pessoas que você já viu pessoalmente. Tem pessoas que até têm nas suas redes sociais pessoas que não conhecem pessoalmente. Mas a rede social permite que eu tenha acesso a pessoas de potencialmente qualquer lugar do mundo. Através do celular eu posso ter acesso a informações, a notícias, a acontecimentos de qualquer lugar do mundo, em tempo real muitas vezes. Então o celular ele me permite ter esse contato com várias situações que estão acontecendo ao redor do mundo. Então eu, no meu lugar, através do meu aparelho, eu consigo ter acesso a várias coisas que estão acontecendo no mundo, a várias pessoas, a várias informações. E também, além dessa coisa do dia a dia, da relação pessoal, do meu cotidiano, com o celular eu consigo fazer uma transferência bancária, com o celular eu consigo conversar com alguém que às vezes está em outra cidade ou em outro país, através do celular eu consigo ter informações de diferentes lugares do mundo. Através do celular também é possível fazer grandes transações financeiras entre empresas, grandes transações comerciais. Através do celular, líderes de países podem fazer negociações que vão afetar a vida de milhares ou milhões de pessoas, podem estabelecer conflitos. Então o celular, nesse contexto da globalização, ele é algo que tanto nos permite, ou que torna possível, tanto questões do nosso cotidiano pessoal, coisas pequenas, coisas micro, quanto coisas macro, coisas de nível de país, nível internacional, de grandes proporções. E outra coisa que é interessante também, quando a gente fala de percepção da globalização, é que desde a antiguidade existem relações entre povos e culturas diferentes.
Não é algo que surgiu no século XX. Então, os gregos falavam de povos diferentes, os egípcios falavam de povos diferentes. Então, essa relação com povos que extrapolam fronteiras, povos diferentes, que têm outras línguas, que têm outros costumes, que são de outras regiões, isso sempre existiu. Se intensifica com as grandes navegações a partir do século XVI, século XV, século XVI, né? Se intensifica com a descoberta da América no final do século XV, a colonização da América começando ali no século XVI. Então isso sempre teve. Mas no século XX, esse contato com outros povos, esse contato com outras línguas, esse contato com outras culturas, ele é percebido de forma diferente. Quando a gente fala hoje em dia de globalização, a gente está falando de uma coisa muito diferente do que eram as grandes navegações, por exemplo. Tem muita gente que fala, né, das grandes navegações como o primeiro momento da globalização. Mas não, é uma coisa completamente diferente quando a gente fala da globalização atual de quando a gente fala das grandes navegações. E por que é diferente? O que mudou? Por que quando a gente fala da globalização atual, a gente está falando de uma coisa tão diferente do que eram as relações entre povos nos séculos anteriores? Então, as relações entre povos diferentes sempre existiram. Mas por que hoje a gente fala em globalização e o que essa globalização tem de diferente em relação aos outros contatos entre povos e culturas que existiam nos outros séculos? Temos uma série de características. Talvez a mais importante é que a gente tem na segunda metade do século XX uma revolução tecnológica. Ela começa na década de 60, mas ela vai ter os impactos sentidos de forma mais profunda a partir da década de 1990. Na década de 1960 começam a surgir os grandes computadores com grande capacidade de processamento de dados, começa a surgir a internet, começa a surgir novas formas de tecnologia da informação e de comunicação que na década de 1990 começam a entrar na casa das pessoas. Os computadores se tornam um artigo pessoal, né? O PC quer dizer Personal Computer, é um computador pessoal, né? Então isso começa a entrar na casa das pessoas. Então, talvez a grande diferença da globalização, do que a gente chama de globalização, para esses contatos entre diferentes povos e culturas, é a percepção que a gente tem desse processo no nosso cotidiano, principalmente através da comunicação. Então, a partir da década de 1990, começa a se difundir a ideia de que as fronteiras nacionais perderiam sentido. E isso é muito interessante, porque, né, agora vem o relato da pessoa velha que viveu no século passado. Na década de 90, eu estudei ali no meu ensino fundamental. Estava no ensino fundamental. E eu ouvia dos professores, ouvia de várias pessoas que nos próximos anos as pessoas não iam mais ter essa noção de país. Eu ouvia muito que a gente tinha que aprender a falar espanhol por causa do Mercosul, porque a gente ia ter que falar espanhol, porque o Mercosul tá aí, e se você não souber falar espanhol, você não vai mais arrumar emprego. O mundo está cada vez mais globalizado, você tem que saber, né, além do espanhol, você vai ter que saber falar também inglês. Tinha uma época que as pessoas falavam também que você tinha que aprender mandarim, porque a China está crescendo aí, você vai ter que aprender a falar chinês para se comunicar com os chineses. Então, na década de 90 tinha isso muito forte, falava-se muito nos meios de comunicação, se falava na imprensa, se falava, enfim, na educação se falava muito disso, de que as fronteiras nacionais iam perder sentido, de que daqui a pouco ia ser tudo globalizado, ia ser tudo internacional, né? Ia ser tudo baseado nas grandes empresas multinacionais, então não ia mais fazer tanto sentido. E ganhavam força ali na década de 90 os blocos como o Mercosul, que surge na década de 90, ele é idealizado antes, mas o acordo, a assinatura do tratado que estabeleceu o Mercosul na década de 90, mesma coisa a União Europeia. Então a União Europeia e o Mercosul eram vistos como a nova realidade do mundo, que aos poucos, que em algum momento, todos os países do mundo iam fazer parte de algum bloco. Então já tinha o Mercosul, já tinha a União Europeia, dali a pouco os países da América do Norte iam fazer outro bloco, os países da Ásia iam fazer outro bloco e assim por diante. Então não ia mais ter países, ia ter vários grandes blocos, e esses blocos iam ser as unidades da economia mundial. Então não ia ter mais negociações entre países, ia ter negociações entre blocos. Além disso,
O uso da internet para a transmissão de notícias e também para as transações econômicas internacionais gerou um entrelaçamento econômico, político e cultural mais intenso. Então, através da internet, as relações, tanto de informação quanto econômicas entre países, se tornaram mais intensas. Então, cada vez menos você tem essas fronteiras regionais, né? E a internet facilita esse contato entre diferentes povos. E a disponibilidade de informações gera novos tipos de diálogo entre o global e o local. Então, o acesso à informação faz com que essa relação entre global e local se modifique. Então, antes, no cotidiano das pessoas, você tinha uma hierarquia. As pessoas vivenciavam o local muito fortemente e o global, às vezes, era só uma ideia, era só uma noção. Com a difusão das novas tecnologias de informação e de comunicação, às vezes o global ele se sobrepõe ao local. Às vezes você valoriza mais o global, você organiza o local em relação ao global. Então, todas essas transformações, todas essas mudanças, todas essas novas percepções que a gente observa aí, principalmente a partir da década de 90 do século XX, mostram que essa relação entre o local e o global são diferentes do que a gente tinha em séculos anteriores. Por isso que a gente fala da globalização como um fenômeno diferente. A globalização não é só a interação entre diferentes povos, entre diferentes países, porque essa interação sempre existiu. O que a gente está falando é de uma nova relação, de mecanismos que tornam essas relações diferentes do que eram antes. Essas novas tecnologias de informação e comunicação, elas também permitem uma nova capacidade de mobilização, e isso é bem interessante. A internet permite que pessoas de vários lugares, inclusive pessoas que nunca se viram, pessoas que não se conhecem pessoalmente, sejam capazes de se mobilizar e fazer ações coordenadas, às vezes dentro de uma grande cidade, às vezes ações coordenadas em diferentes países ou em diferentes cidades. E a gente tem alguns exemplos muito interessantes de como a globalização permite essa capacidade de mobilização em nível global. O que, na minha opinião, é algo positivo, tá? Essa capacidade de mobilização em nível global. Há quem critique, mas eu acho ela bem importante quando bem utilizada. Depois a gente vai ver exemplos de quando ela é mal utilizada. Um exemplo muito forte, muito significativo, foi a Primavera Árabe, já aqui no século XXI. Foi uma série de manifestações em diferentes países, do norte da África e do Oriente Médio, né? A gente chama de Primavera Árabe porque eram todos países de etnia árabe, de língua árabe, e a população majoritariamente muçulmana. Então, no norte da África e no Oriente Médio, vários países que eram ditaduras há vários anos tiveram seus ditadores derrubados e se tornaram países democráticos graças a uma rede de mobilização e de manifestações em vários países. Então, graças à internet, essas mobilizações foram organizadas em vários países ao mesmo tempo e, na verdade, começa em um ou outro país e os outros países ficam sabendo e organizam suas próprias mobilizações. De repente, a gente tem praticamente todo o Oriente Médio e Norte da África se mobilizando. Então, um país inicia um processo, as notícias se espalham pela internet, outro país vê e inicia seu processo, as notícias se espalham, outro país vê e inicia seu processo de mobilização. Nisso, várias ditaduras foram derrubadas. Eu não coloquei aqui, mas dá para a gente comparar também 2013, o que aconteceu no Brasil em junho de 2013, aquelas mobilizações no Brasil que começaram por conta de aumentos de preço da passagem de ônibus em algumas cidades e virou quase que uma revolução que quase que derrubou um governo. A diferença é que no Brasil essas mobilizações não tiveram nenhum efeito assim prático, porque em 2014, nas eleições, basicamente os mesmos políticos que vinham sendo criticados nas manifestações de 2013 foram reeleitos. Então não teve assim uma mudança significativa em 2013 por conta dessas manifestações, mas também a grande capacidade de mobilização foi possível graças às tecnologias de informação.
As pessoas de uma cidade viam o que estava acontecendo em outra, se organizavam através da internet, através das redes sociais, organizavam movimentos, iam para as ruas e esses movimentos iam se espalhando. Também do ponto de vista financeiro, comercial, as grandes transferências ou transferências de grandes quantias de dinheiro também se tornaram possíveis através de computadores e celulares. Então a gente não tem só uma grande mobilidade de informação, mas uma grande mobilidade de capital, uma grande mobilidade de dinheiro, né? Investimentos, compras, enfim, tudo isso pode ser mobilizado em grande quantidade no mundo atual, entre países diferentes. Outro exemplo de mobilização interessante, que é uma mobilização política e social, o Grupo Anonymous, que é uma comunidade descentralizada e eles têm como, dizem que eles atuam promovendo ações coordenadas relacionadas à garantia de direitos sociais. Então eles têm articulações em diferentes países do mundo para lutar, protestar, tentar garantir direitos sociais. Então essa é a organização aí do Anonymous. Então eles fazem mobilizações em diferentes países através da internet, conseguem articular mobilizações em diferentes países, reivindicando a garantia de direitos sociais. E aí nós temos uma outra forma de organização que são as ONGs, as organizações não governamentais, mas que elas ganham uma nova capacidade de mobilização através desse contexto globalizado. O grande exemplo é o Greenpeace. O Greenpeace é uma organização não governamental ambientalista que tem membros ativos praticamente no mundo todo. E eles conseguem fazer ações coordenadas com protestos ou com manifestações ou com ações efetivas contra a destruição de recursos naturais e defesa do meio ambiente. Ali a gente tem um navio do Greenpeace, por exemplo, tem navios do Greenpeace vendo onde está tendo vazamento de óleo, tem navios do Greenpeace fiscalizando onde é proibida a caça de baleias, eles vão lá impedir que caçem baleias, enfim. Então, Greenpeace é um exemplo de uma organização não governamental que tem alcance global, graças a essa capacidade de mobilização que as novas tecnologias de informação e comunicação nos trazem nos dias de hoje. Porém, existem também formas de mobilização que não são assim tão boas, que trazem prejuízos. Então, da mesma forma que você consegue mobilizar uma grande quantidade de pessoas para reivindicar democracia, para reivindicar direitos sociais, para impedir a destruição do meio ambiente, você também tem as mesmas ferramentas sendo utilizadas para promover ataques terroristas, para promover ações contrárias a direitos, contrárias a liberdades, contrárias à própria informação. Então a gente tem um exemplo que ficou muito famoso por causa do ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo fundamentalista islâmico, considerado um grupo terrorista, liderado durante muito tempo por Osama Bin Laden, e ele foi capaz de articular atos terroristas em nível internacional. Então esses mecanismos de comunicação tornaram possível que lideranças no Oriente Médio articulassem membros da organização em diferentes países do mundo a ponto de organizar um grande ataque terrorista nos Estados Unidos. Outra capacidade de organização, de comunicação e organização e mobilização bem interessante é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo fundamentalista que quer, o objetivo do Estado Islâmico é refazer o Império de Maomé. O Império Islâmico, que surgiu ali no século VII, eles querem refazer o Império Islâmico e ampliar o Império Islâmico. Então eles são um grupo fundamentalista, Fundamentalista quer dizer que eles fazem uma interpretação literal dos ensinamentos religiosos, então é uma interpretação bem ao pé da letra. E o Estado Islâmico, uma das grandes características do Estado Islâmico é que vários de seus membros e várias de suas lideranças não são ou não eram de países islâmicos. Eles têm uma grande capacidade de mobilização entre jovens de países do Ocidente, por exemplo, de países cristãos, de países do Ocidente. Então, eles acabam incorporando ao grupo do Estado Islâmico pessoas de vários lugares do mundo. Então, através da internet, eles conseguem divulgar suas ideias, entrar em contato com várias pessoas e
arregimentar essas pessoas a fazerem parte do Estado Islâmico. E aí o Estado Islâmico acaba sendo uma organização com ramificações, com representantes, com pessoas ao redor do mundo. Então hoje o Estado Islâmico ele tem capacidade de promover ataques basicamente em qualquer país, porque ele tem uma rede articulada com representantes em vários lugares, porque eles conseguem trazer essas pessoas, captar essas pessoas para o Estado Islâmico através das tecnologias de informação e de comunicação. Outra coisa que não é, trazendo aqui mais para o nosso contexto brasileiro, apesar de que isso está difundido no mundo todo, e também para não ficar falando só de grupos fundamentalistas islâmicos, as fake news são uma capacidade de mobilização muito forte e muito nociva. As fake news elas têm capacidade de mobilizar grande quantidade de pessoas com o objetivo de apoiar ou de difamar políticos ou personalidades importantes. Então elas também são uma forma de utilizar esses meios de comunicação para se atingir uma grande quantidade de pessoas. Então a disseminação de notícias falsas é um fenômeno do mundo globalizado. Não que notícias falsas não existissem antes, não que notícias falsas não fossem utilizadas antes, que as pessoas não caíssem. Mas no mundo globalizado atual, essas notícias falsas, né, essas fake news, elas têm uma capacidade de atingir uma quantidade muito maior de pessoas, de mobilizar uma quantidade muito maior de pessoas do que em outros momentos. E é algo bastante perigoso, né? Porque quando você consegue mobilizar uma grande quantidade de pessoas com base numa informação falsa, isso pode ter consequências muito danosas para a sociedade. Ok? Próximo vídeo seguiremos falando sobre globalização e integração regional. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai falar de blocos como o Mercosul, a gente vai falar de mobilização internacional, de política, de economia. Então aí ao longo dos próximos vídeos a gente segue conversando sobre esse assunto, ok? Até mais!